É sério, né? A pessoa ela vem e fala: olha, o hobby é aquilo que não é importante na minha vida, né? O que é importante na minha vida é o quê? As obrigações, o trabalho, os problemas, sabe? Então, o que é viver, né? Como a vida acontece, como a gente escolhe aproveitar esse tempo de vida que a gente tem. Eu acho que os hobbies eles entram muito aí, né? Eles entram muito nesse local, nessa posição. E outra, né? O hobby, ele também. Movimente Podcast, tudo bom com vocês, minha galera? Beleza, eu sou o psicólogo Francisco. Eu sou o do João. Estamos aí, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Mas antes, eu queria dizer aí que a gente acabou falhando aí algumas semanas, porque janeiro, tanto para mim quanto para o João, tá uma confusão, uma mudança de rotina, mas a gente está voltando com tudo, né, João? E vamos voltar aí à nossa programação normal. Exatamente, exatamente. Lembrando também, gente, que se você ainda não é inscrito aqui no Movimento Podcast, já inscreve de uma vez para receber os vídeos, né? A gente consome um monte de porcaria na internet, falando todo tipo de besteira. E lembre-se que a sua mente não é resultado daquilo que você alimenta ela, né? Então alimenta Exatamente. com coisa boa, com informação, aprende um pouco, né? Então Isso já aí. clica aqui no inscrever, ativa o sininho aqui do YouTube também. Se você está ouvindo no Spotify, já assina o podcast aqui no Spotify e vamos que vamos, né? É isso aí, maravilha. E hoje nós vamos falar sobre hobbies, sobre descanso, sobre bons hábitos, tudo isso para que você entenda como utilizar isso a seu favor de uma maneira saudável e como instigar isso também em você. Mas eu vou evitar falar porque vamos para a nossa intro Primeiro, maravilhosa. Família. Com a perspectiva holística, transtorno patológico de ansiedade, indústria farmacêutica, desafio para todos os profissionais, mente e saúde mental. Opa, voltamos. voltou? É isso. Maravilha. Deu uma travadinha, não sei como é que ficou. Então, o assunto de hoje é, como eu falei para vocês, hobbies, que é algo que a Karina, minha esposa, vem pedindo para falar sobre, que ela acha que é muito importante. E aí eu lanço aí a braba pro João. João, como é que você observa na sua prática, na sua compreensão também, essa questão da importância dos hobbies, cara, na nossa vida? Olha só, vamos lá. Eu acho muito legal, né, esse assunto. Primeiro, porque o hobby, né, até essa palavra, o termo hobby, a compreensão que a gente tem, Francisco, a impressão que eu tenho é que ela traz já consigo uma conotação que muita gente já tem aquilo na cabeça de uma coisa que não é importante, né? Uhum. Então, é um hobby, é uma coisa que eu faço quando não tenho nada mais para fazer, né? É uma coisa Uhum. qualquer, não é importante, tudo mais. Uhum. E às vezes isso me leva a pensar na construção que a gente tem do que é viver, né? Então, Rapaz, já foi para essa? já vou lançar braba. Porque é sério, né? A pessoa ela vem e fala: olha, o hobby é aquilo que não é importante na minha vida, né? O que é importante na minha vida é o quê? As obrigações, o trabalho, os problemas, sabe? Então, o que é viver, né? Como a vida acontece, como a gente escolhe aproveitar esse tempo de vida que a gente tem. Eu acho que os hobbies eles entram muito aí, né? Eles entram muito nesse local, nessa posição. E outra, né? O hobby ele também tem a ver com aquilo que você considera que te faz bem, né? Então, hobby sempre é uma coisa que você faz porque te faz bem, né? Então, Sim. olha que interessante. A gente tem uma construção de que aquilo que a gente faz, porque a gente é obrigado, é o que é importante. E aquilo que você faz porque te faz bem não é importante, né? Olha só. Isso conversa muito com um conceito, né, que a gente tem de importância mesmo, né, daquilo que na vida é o que faz sentido, aquilo que não faz, Sim, sim. e que a gente tende a dar valor para coisas que não são aquilo que você faz por fazer bem. Vou explicar melhor o que eu quero dizer, acho que ficou um pouco Uhum. confuso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desenho. Desenho é um hobby meu, né? Há um tempo atrás eu estava sentado, eu estava lá no Sersan, onde eu trabalho, né? E eu estava tirando o horário de almoço. E depois do almoço eu estava sentando ali para descansar um pouco, preparando para assumir o plantão.
E eu estava fazendo um desenho. Peguei um papel, estava fazendo um desenho, assim, concentrado ali, né? E um colega meu de trabalho chegou para mim e falou: Seu João, mas você faz isso aí para quê, cara? Assim, por que você está fazendo esse desenho, né? Eu falei, ó, cara, não, eu tô fazendo só porque eu gosto mesmo, assim. Então, você, mas você pretende vender isso, cara? Você tem que vender, você tem que ganhar com isso. Eu falei assim, não, não, não. Eu faço é mais porque eu gosto mesmo. Ele, mas você já pensou em fazer uma página no Instagram disso? Em fazer, Uhum. em vender esse desenho e tal? E aí, nisso eu fiquei pensando, olha que interessante, né? A gente tem uma construção ideológica, assim, de que as coisas só fazem sentido se elas forem feitas para alguma coisa. Uhum. Se você faz algo e aquilo que você faz é o propósito em si, né? Então, eu não Uhum. desenho para alguma coisa, eu não desenho para ganhar dinheiro, para divulgar, para ser famoso, não. Eu faço aquilo por fazer, né? Uhum. Aquilo é o objetivo em si. E quando você vivencia algo assim, que você faz aquilo porque você quer fazer, né? Você entra em contato com você. Exatamente. Quando você faz uma coisa por essa demanda externa, você entra em contato com o externo, que é muito importante. Uhum. Mas o contato com você também é importante. Então, eu acho que nos hobbies, né, são momentos em que o indivíduo ele se entende, ele se conhece. Uma coisa muito comum nos transtornos mentais, eu até tenho um vídeo na minha página que fala sobre isso, um dos mais recentes, que é o empobrecimento do repertório. Então, é muito comum, por exemplo, que aquele indivíduo ele comece a ter uma vivência negativa, aquela vivência ela toma uma atenção dele que ele só consegue olhar para aquilo ali, para Uhum. aquele ponto, né? É igual aquelas ilusões de ótica que a gente vê, né? Quanto mais você olha para o ponto, mais o resto em volta vai desaparecendo. E mais só aquele ponto vai ficando. E chega chega um momento em que aquele ponto ali, ele é tão único, só ele existe na sua vivência, em que ele toma uma proporção enorme daquilo. E muitas vezes a saída para o problema não é ficar olhando para o problema, trabalhando o problema, né? E sim enriquecer o seu repertório com outros elementos que vão dividir energia com aquele problema e, consequentemente, vão enfraquecê-lo, vão tirar o poder daquilo ali. E aí é que os hobbies entram, né? É Não isso sei aí. se ficou muito abstrato, Francisco. O que você acha? Não, pra mim ficou perfeito, cara. Porque eu sigo essa linha também de raciocínio, né? Os meus clientes, eles já estão acostumados, assim, a sempre, nas primeiras sessões que eu tenho com eles, eu sempre pergunto, e aí, o que que você faz mais, assim, de hobby? O que que você faz? Você lê um livro, vê um anime? E aí, qualquer coisa que a pessoa traz, eu já me agarro naquilo como um potencial de conexão, né? Um dia desses veio uma cliente, que eu, inclusive, eu acho que é cliente nossa, nova. E aí, ela trouxe a questão dela, tudo, beleza. E aí eu perguntei isso. E aí, como é que você é de hobby? Você faz uma outra coisa? Imaginando que ela não tinha, por causa do problema que ela estava trazendo, a queixa. Cara, ela trouxe tanta coisa legal que ela faz. Leitura, jogos, música, conexão com a música. Eu falei, olha, perfeito. Temos aonde explorar, aonde trabalhar. Temos aonde potencialidades. Às vezes, cara, com tristeza e alegria ao mesmo tempo, quando eu tenho que ensinar a pessoa a escutar música, cara. Você acredita que eu tenho que ensinar algumas pessoas a escutar música? Não, eu não escuto nada, não. Falei, você não gosta de nenhuma música? Não, não escuto. Calma aí, você nunca escuta? Não. Falei, então, não, eu vou te ensinar a escutar. E aí, geralmente, as pessoas aderem. Porque, igual você falou, elas têm um empobrecimento nessa área simbólica, né? Então, assim, é muito importante. E aí, como eu sempre faço aqui no podcast, a gente tem que olhar um pouco o lado histórico dessa questão dos hobbies. Antigamente, era muito, vamos dizer assim, o tempo para isso era mais validado dos hobbies. A pintura, a literatura. Tanto é que até, inclusive, os filósofos elementares, né? Eles se retiravam para poder filosofar, pensar, criar seus teoremas, pintar e desenhar
E isso era considerado, vamos dizer assim, um hobby no sentido de fato, esse cara está evoluindo, se expandindo, entendeu? Só com o surgimento, eu tô sendo simplista aqui, tá, gente? Porque não dá pra gente aprofundar na história totalmente, assim. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem todo um histórico disso aí. Só que com o advento do capitalismo, da Revolução Francesa, do maquinário humano, de fazer com que produza mais em menos tempo e tenha mais lucro, o tempo começou a valer dinheiro. Pare para pensar. O tempo vale dinheiro hoje em dia. Antigamente, o tempo valia vida. Quanto mais tempo eu tenho, mais vida eu produzo, no sentido de coisas boas. Passo tempo com minha família, pinto. Né? O Michelangelo ficava o dia inteiro pintando. Entendeu? E ele ainda tinha outros afazeres dele, outros trabalhos. Van Gogh, ele pintava, mas tinha outros trabalhos também. E era bem visto, ok, tá? Faz parte. Então, hoje em dia, nós temos que entender que o chão sobre os nossos pés é dessa perspectiva capitalista. E aí, quando eu falo capitalista, as pessoas falam, mas você é socialista? Também não sou nada. Comunista! Não sou nada desses trem, não. Quase sou eu, imagina se eu vou ser outra coisa. O chão sobre nossos pés é essa perspectiva capitalista do tempo. E ter um hobby, como você falou, de maneira bem simplista, é perder tempo. E, na verdade, é deixar de fazer dinheiro. É perder dinheiro. Só para dar esse pano de fundo pra galera aí, né, João? Como você falou. E aí, o que acontece? Né? Eu queria dar seguimento ao sua linha de raciocínio, Francisco. Perfeito. Porque o que acontece, né? Eu estava conversando com o Francisco agora, antes do podcast, aqui a gente estava discutindo alguns pacientes, né? E a gente fala que tem uma coisa interessante que acontece hoje, principalmente com essas novas vertentes, assim, até de, entre aspas, muitas aspas, saúde mental, que a gente vê nas redes sociais, que é aquela ideia de que você vai se lapidar ao longo da vida. E aí você vai cortar aquelas aparas que você não gosta, aquelas tendências, aquelas pulsões que você tem, os seus instintos. Você vai apertando aquilo, comprimindo e modelando, até que você vai ficar com aquele formatinho perfeito que você queria, e aí você vai atingir a perfeição. Essa é uma perspectiva neurótica de levar, né? Então, a gente tem uma frustração muito grande nesse sentido, no sentido de que a pessoa ela tem pulsões, tendências, instintos, né? Eu acho que é muito válido lembrar que nós somos animais, né? E a nossa porção animal, ela não morreu, ela não acabou, né? Inclusive, eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso também. Claro. Mas é o seguinte, a partir do momento que você pega esse contato, você quer que uma coisa desapareça, você está se enganando. Aquilo que você empurrou para um lado, ele vai despontar para outro. Aquilo que você puxou para um lado, ele vai aparecer no outro, né? Então, as nossas pulsões, elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser educadas, elas têm que ser redirecionadas, distribuídas, e não desaparecidas, né? E não aniquiladas, né? Não é assim que a gente lida com a nossa existência. Então, nós temos impulsos sexuais, a gente tem impulso de violência, a gente tem impulsos de medo, a gente tem impulso de proteção, a gente tem vários tipos de impulsos que para a sociedade de hoje, para a forma que a gente vive, não são construtivos, não são interessantes. E o que acontece hoje, né? É mal visto você ter um local para trabalhar, para direcionar essa energia. Sim. E aí o que acontece? Ela fica ali dentro, ela fica fermentando ali dentro, borbulhando, presa, onde você acha que você está numa cápsula de proteção, né? E uma hora ou outra aquilo ali vai rachar, aquilo vai vazar, aquilo vai sair de uma forma que você não tem controle. Exatamente. Então, o hobby, ele entra muito nesse local de ele dar vazão a coisas que hoje nós não temos locais para dar vazão. Sim. Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo que o Francisco deu, a pintura, né? É muito comum para os nossos pacientes, acho que eu posso falar tanto por mim quanto pelo Francisco, né?
quando a pessoa está com um estado de sobrecarga emocional enorme, você pergunta, olha, mas onde que você descarrega as suas emoções? E não tem um lugar, sabe? E como que a gente pode imaginar que uma emoção que ela é retida todos os dias ao longo do tempo, retida, 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 ela nunca vai vazar, aquilo vai fazer o quê? Vai desaparecer? Vai ser absorvido? Não é assim que funciona. Exatamente. Quando a gente fala de lado animal, eu acho muito legal lembrar de um caso, que é o caso do Phineas Gage. Eu estava comentando ele com uma paciente hoje pela manhã, né? Uhum. Para quem não conhece, pessoal, o Phineas Gage é um caso da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, né? Que ficou emblemático demais, até hoje muito lembrado. Por quê? Phineas Gage era um empresário, ele era dono de uma grande empreiteira, era uma pessoa bem-sucedida, amoroso com a família, casado, bom pai, boa reputação, um homem moralizado, civilizado, educado, né? Phineas Gage sofreu um acidente depois de uma explosão nessa obra, né? Em que a cabeça dele foi atravessada por um vergalhão de ferro. Pum! E bem aqui na região frontal do cérebro, né? Para quem não sabe, gente, a região frontal, mais especificamente o lobo pré-frontal, que é onde reside o sistema límbico, né? A parte do cérebro responsável pelo processamento das nossas emoções e também da nossa empatia, né? Ela fica aqui na parte frontal do cérebro, se localiza aqui nessa região. E quando o Gage ele foi afetado por isso, ele não morreu na cirurgia, ele continuou lúcido, ele ficou vivo, ele se recuperou da cirurgia, entretanto, ele perdeu a capacidade de filtro dele, né? Então, o lobo frontal é onde a gente tem o nosso filtro, o filtro do comportamento, do pensamento, das emoções, né? É aquele momento em que quando você está andando na rua e alguém pisa no seu pé, e na hora vem aquele impulso, eu vou agredir a pessoa, né? E é o que você fala, peraí, nossa, gente, que é isso? Claro que eu não vou fazer isso. E aí você acaba falando assim, pisou aqui no meu pé, ó. Uma forma que tem de tirar essa carga. Quando a gente fala com raiva, né? Lá no fundo, nada mais é do que um instinto de agressão, que é um instinto que foi construído nos nossos antepassados, foi uma coisa que nos protegeu durante a época das cavernas, né, e tudo mais. E esses impulsos, né? Então, o ser humano primitivo, ele tinha um impulso sexual violento, ele tinha impulsos agressivos, volúveis, né? Muito, muito fáceis de acontecer. Então, a agressividade era muito pouco controlada, né? O instinto de medo, de reação ao medo, é muito forte. Nós somos filhos do medo, né? Costumo dizer assim, se for analisar Darwin, você vê que nós somos filhos do medo, no sentido de que no passado a gente convivia com animais muito mais perigosos que a gente, então a gente é feito para fugir, né? Uhum. Então, esse instinto primitivo, quando Phineas Gage perdeu essa capacidade de filtrar esses estímulos, ele virou o que hoje a gente chama de uma pessoa ruim. Ele virou uma pessoa que passou a ter um comportamento adúltero, né? Ele ficou uma pessoa que ele ficou hipersexualizada, ele ficou agressivo, violento, ele perdeu a capacidade de gerir o próprio dinheiro, ele perdeu a capacidade de fazer planejamento para o futuro, né? Então, aquela coisa quando você abre mão de um prazer momentâneo para ter, né, uma felicidade futura, ele perdeu essa capacidade. Então, o ser humano, ele tem todos esses instintos dentro de si. Só que a gente tem elementos que controlam isso o tempo todo, né? A gente tem características cerebrais que controlam isso, só que controlam até certo ponto. Até certo ponto. Uma vez que você não dá vazão para isso de nenhuma forma, isso uma hora ou outra vai entornar, e vai entornar de um jeito que provavelmente não vai ser legal. Perfeitamente. Isso me lembrou uma dinâmica que eu fazia. Sempre eu faço quando tenho oportunidade. Mas eu fazia muito quando eu trabalhava com pessoas em situação de rua, para refletir com eles. É o quê? Eu dou uma bexiga para cada um. Você pode fazer, João, lá no Serção. Só não sei se essa ideia exatamente se vai dar bom lá no Serção. Estou ouvindo. Eu dou uma bexiga para cada um. E aí eu dava um palito de dente. Às vezes eu dava uma... como é que chama? Negócio de costura? Ah, tá, uma agulha. Uma agulha, isso, perfeito. Às vezes eu esqueço umas palavras aleatórias. Uma agulha. E aí eu fazia assim, eu falava, ó, essa aqui, a bexiga, você vai encher ela com a sua vida. Encha. Aí a pessoa soprava, agora amarre
Maravilha. Essa aí agora é a sua vida. A bexiga representa a sua vida cheia, vivo. Tá aí você na sua mão. Mas, como é a vida, nós precisamos caminhar. E aí eu fazia eles caminhar, ó, vamos caminhar. Quem parar, morreu. Porque a vida é sempre andando, a vida é sempre para frente. Vamos vivendo e tal. De repente a gente vai, tá vivendo. Aí as pessoas aqui e tal. E aí eu dava para elas também o palito de dente. Esqueci de explicar isso. Eu falava, ó, esse aqui é o seu. Também a gente tem esse objeto que faz parte da nossa vida, que serve de proteção, de ataque, ou para fazer algum tipo, qualquer coisa serve esse objeto, mas ele faz parte de nós. E aí eu fazia eles andarem com o palito e o balão. Eu falava assim, cuida da sua vida, mas vamos andar. E aí de repente eu falava assim, vai chegar algum momento que você precisa proteger a sua vida, proteja a sua vida. Eu falava, proteja a sua vida. O que acontecia, João? Eles atacavam a vida do outro. Na maioria das vezes, eles furavam o balão do outro. Teve uma vez que não furaram. Que a personalidade das pessoas que estavam ali eram muito pacíficas. Muito pacíficas. A galera não sabe, mas tem muita gente pacífica em situação de rua. Nossa, demais. Os andarilhos. A maioria é pacífica. A maioria é pacífico, sim, sim. Mas existem pessoas ali que estão numa parada hostil de sobrevivência. Exato. E aí eu continuava. Ok, vamos continuar a vida continua. Quem morreu, morreu. Fica pra lá, não interfere mais. Chega um momento que a gente tem que protege sua vida. Pá, 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 pá. Chega um momento que todo mundo estourou a bexiga. Teve um dia que eu brinco que eles fizeram uma quadrilha qualificada. Porque os dois perderam a vida e eles vieram no meu balão e veio os dois assim, ó. E era logo agulha no dia que eles furaram meu dedo. Eu tava assim com o balão assim, eles furaram meu dedo. E aí eu sentei com a gente, senta aí. Aí eu, olha pra esse aqui, meu dedo furado. O que foi que eu falei pra vocês? Aí eles, protege a vida. O que foi que vocês fizeram? Aí eles, todos eles, caraca, a gente estourou a vida do outro. Então por que vocês não só protegeram simplesmente a vida de vocês? Por que vocês tiveram que estourar a vida do outro? O cara falou, não, mas você falou que é pra estourar. Eu falei, não. Todo mundo aqui tá de prova que eu falei pra proteger. Proteger é uma coisa, atacar é outra. Se vocês tivessem protegido, todo mundo estaria com a vida aqui cheia. Não teria estourado a vida. E aí, a partir disso, eu fazia essa reflexão, muito pautado também nessa questão de sobrevivência do cérebro animal, né, reptiliano, vamos dizer assim, deles usarem a capacidade de pensamento deles, né? Tinha até algumas vezes que um cara falou assim, gente, mas não faz sentido, por que vocês estão estourando a vida do outro? Sabe, sempre tem algum assim, como assim? Por que vocês estão fazendo isso? Né? E fazer essa reflexão de esse instinto, a gente tem que ter cuidado com ele, a gente tem que saber raciocinar, pensar, porque senão a gente acaba estourando a vida do outro, né? E os hobbies, assim como você está falando, eles são importantíssimos porque eles têm uma função, como você falou, fisiológica e de autocompreensão, de autoentendimento, né? Quando eu faço algo, o hobby, só para deixar aqui bem printado aqui para a galera, o hobby é necessário, assim tanto quanto o trabalhar é necessário. O tempo de descanso é tão necessário quanto o tempo de labor, o tempo de produzir. E o hobby, você tem um tempo para fazer algo que, entre aspas, parece inútil, né? Você, por exemplo, tocar um ukulele.
tocar na sua vibe, do seu jeito. Pronto, você não vai se apresentar em nenhum lugar. É você com você. Você se conhece, você se entende, você acalma o seu temperamento, te surge pensamentos que talvez era para vir, você se autorregula através dos hobbies. Faz sentido, João? Total, né? Fora que o hobby, ele te permite, ele é um telefone, cara, né? Quando você começa a executar um hobby, você faz uma ligação na hora para um local que é muito difícil se comunicar, que é com o seu inconsciente, com as suas emoções, né? Exatamente. Esse contato do hobby com o inconsciente, o contato que o hobby te proporciona com o seu inconsciente é impressionante, né? Então você pega o Francisco com o ukulele, eu tenho certeza que o Francisco tem disco que ele vai pegar para tocar o ukulele e ele não escolhe, mas vão sair dali músicas melancólicas. Sim. E alguns dias vão sair músicas agressivas. De onde vem isso, gente? Isso é do nada? É aleatório? Claro que não, né? Isso é uma parte dele. E podem ter certeza. Esse dia que saiu aquela música agressiva, se o Francisco não entra em contato com essa porção de si, por meio dessa música agressiva, quem que vai ouvir essa agressividade? Será que é a esposa dele quando ele chegar estressado em casa? Será que é o João Vitor, sócio dele, na hora que a gente for gravar o podcast? Isso vai sair para algum lugar. Isso vai para algum lugar, né? Será que ele vai precisar de uma bebida alcoólica para poder apaziguar essa energia destrutiva? Vai tomar no cu! Né? Para onde isso vai? Isso vai para algum lugar. E aí, Francisco, eu acho que a gente podia aproveitar, né, esse pensamento que isso vai para algum lugar para, pela nossa experiência, dar algumas recomendações, né? Porque Perfeito. Cada hobby também, gente, é um tipo de comunicação muito diferente, com uma parte diferente de si, né? Eu já falei isso num podcast anterior, inclusive, talvez tenha sido no podcast que foi deletado, podcast sobre respondendo perguntas, que não foi gravado, né? Mas... Gravou, mas não ficou gravado. Não ficou gravado, né? Mas eu dei o exemplo de uma paciente minha, que eu não vou citar o nome, obviamente, mas que tinha um problema muito grande com crises de frangofilia, né? Lembrando, para quem não assistiu o podcast, o caso não tenha ido para o ar, né? Frangofilia não é amar frango. Frangofilia é uma crise ansiosa que é caracterizada, é manifestada pelo comportamento destrutivo, alodestrutivo. Então, a pessoa não se agride, ela pode agredir ou destruir objetos, coisas, pessoas, né, etc. Então, é basicamente aquela crise que a gente quebra tudo, quebra a casa toda, joga o celular na parede, né? O fulano pirou, quebrou tudo. Quando as pessoas falam isso na linguagem nossa a gente chama de frangofilia, né? É um problema muito grave, que a pessoa que tem, ela se sente muito mal, muito envergonhada depois, né? Porque ela tem que lidar com as pessoas, todos olhando para ela com aquela cara de essa pessoa aí quebra tudo e não dá para confiar, né? Então, pensa como é difícil, como é humilhante, como é complicado para aquela pessoa lidar, mostrar a cara depois daquilo, sabe? Porque todo mundo só vê a crise, né? Mas e depois, para a pessoa lidar com aquilo depois que ela tá bem? Como é que fica, né? Então, essa paciente, ela começou a adquirir um hobby, que na verdade foi uma prática esportiva, não deixa de ser um hobby, né? Foi a prática de boxe. E foi impressionante que ao longo do acompanhamento que eu fiz com ela, eu vou vendo pouco a pouco, os episódios foram diminuindo, e hoje ela só tem essa sensação de energia destrutiva vindo à flor da pele quando ela começa um treino ou uma luta de boxe. Então a mente dela se educou, né, para dar vazão a uma coisa que existe dentro dela, que é uma pulsão forte dela, mas dá uma vazão saudável para isso, né? Hoje ela não só dá vazão para isso, gente. Hoje ela emagreceu, tá com a barriga trincada, tá com os exames laboratoriais muito bons. Antes ela tinha colesterol alto, glicose desregulada. A pessoa tá totalmente bem, tá dormindo bem, sabe? Essa vazão que foi dada parecia uma coisa pequena, né? Às vezes a pessoa fala, ô João, eu tô tendo crise de ansiedade aqui, tô passando um monte de problema. Em vez de você me dar um remédio, você vai falar para eu tentar fazer boxe. Vai cagar, né? Então. Você tem vontade de falar isso. Então, olha, talvez você que pensa assim, realmente deva rever essa perspectiva, sabe? De como a mente funciona, né? A mente, gente, ela é uma maquinaria. Ela é uma maquinaria, ela é uma engrenagem, ela é um grande relógio, né? Se você deixa de colocar óleo ali, aquelas engrenagens vão ter problemas, sabe? Exato. Então, eu acho que é isso. O Francisco, ele colocou muito bem, o hobby, ele é necessário. Necessário.
Aí, que é o que eu falei lá no início, né? Eu comecei falando que o hobby ele é visto como uma coisa sem importância, que você faz se não tiver nada melhor para fazer, né? Pois é. Eu não sei o que seria de mim sem meus hobbies, cara. Eu tô aqui mostrando o ukulele, eu tenho violão, eu tenho escaleta, eu tenho teclado, eu tenho um monte de coisa, porque não tem como, né? Aqui tem as minhas HQs, depois eu mostro pra galera, minhas HQs de história em quadrinhos, desenho também com o João e tal, que eu desenhei muito com o João antigamente, aprendi bastante coisa. É necessário. E música é sempre um bom elemento para vocês investirem, porque a música, comprovadamente, ela interfere nas emoções. Não é achismo. Tem até a musicoterapia que é muito boa. Tem casos de autismo que só melhora com musicoterapia. Casos de outros tipos também. Então, assim, é muito interessante vocês investirem. Ah, mas eu não sei tocar nada. Mas pode começar por um batuque, sei lá. Você sabe bater a mão assim, não sabe? O teclado, por exemplo. O teclado é só você apertar a tecla. É mais simples. O canto. É só cantar. Ah, mas eu não canto bem. Não precisa cantar na frente de ninguém. Exatamente. Se explora. Esse lado simbólico é muito importante. Muito importante. Você manifestar a sua emoção. De você. Eu lembro quando eu comecei a treinar o violão, eu só sabia uma nota, que era o Mi, né? E aí eu ficava. Eu lembro disso. Ficava só assim. Só ficava nele, assim. Aí depois aprendi o Lá, Aí ficava só os dois, um tempão. Manifestando ali as emoções e vocês... É um efeito imediato, a música. Por causa do ritmo, por causa da vibração, do produzir um som. O João citou também o exercício físico, que a gente vem falando em todos os podcasts praticamente, né, João, sobre exercício físico. E existem muitos outros, pintura, desenho, tem gente que gosta de fazer aquele negócio assim de crochê, um outro lá que também é parecido, de ficar fazendo assim e tal, na vibe gostosa. Tudo isso ajuda muito. Eu lembro, inclusive, até de um paciente meu, nossa, um dos primeiros lá, que eu apresentei para ele o ukulele, ele adorou, e ele comprou um ukulele e a gente levava o ukulele junto para a sessão, tocava, e a partir daquilo ele começou a abrir, a se manifestar. Eu até criei uma música, a gente tocava junto a música, e eu era adolescente, cara. E ele foi tão bom para ele, e às vezes é isso, a gente precisa explorar, a gente só se abre através de um hobby, porque ele não é mecânico, é sincero, é espontâneo, mexe com lados que hoje na nossa sociedade a gente não consegue ter. Exato. Né? Essa espontaneidade. Você sabe um link muito legal que eu acho do hobby, Francisco? Uma coisa que a gente sempre recomenda, que além de prática de atividade física, é prática de meditação. Sim, né? Perfeito. Aí tem muita gente que fala, olha, mas eu não consigo meditar, eu sento lá, eu não tenho paciência, não dá. Tá bom. Eu bato muito na tecla, né, gente, que meditação é um exercício, não é? Tem gente que acha que vai chegar lá, meditou, ufa, agora passou, agora eu tô bem. Não, é um exercício, é uma prática diária para reeducar a mente, para reeducar a sua reatividade mental, principalmente. Agora, se a meditação não está rolando para você agora, qual que é o princípio da meditação? A atenção plena, né? Ou seja, é você estar presente no momento presente, né? Eu estou aqui agora, minha mente está aqui agora, meu coração, meu espírito está aqui agora. Então, o famoso estar presente de corpo e alma, né? Que o pessoal fala, né? Aqui a gente pode colocar corpo, mente e alma. Então, como a gente disse no início, hoje a gente sempre vive em prol do que vai acontecer. Então, você trabalha para no final do mês você receber. Você faz aula de inglês para depois você pôr no seu currículo e aumentar a sua gama de possibilidades. Você faz
alguma coisa para poder postar no Instagram e ter o reconhecimento das pessoas. Então, você sempre faz algo para algo, algo para algo, algo para algo. Você nunca faz aquilo por aquilo. Então, nunca está no presente. O hobby, ele é uma forma de te puxar pro presente, né? Aquele momento que o Francisco está ali no ukulele, ele não está ali pensando que no futuro ele vai ficar famoso, que ele vai tocar demais, não. Naquele momento, ele só quer conseguir fazer aquela nota que não está chegando aqui, ele pode ficar horas ali tentando fazer. Aquilo ali, para ele, é o mindfulness, aquilo é atenção plena, aquilo é viver o presente. Isso. E nesse momento, talvez seja um dos momentos em que, voltando naquela reflexão do início do vídeo, do que é viver, né? Pode ser que nesse momento você tenha a experiência mais real do que é viver. Perfeitamente. Nos outros momentos você está vivendo uma coisa que não existe. O futuro ou o passado, não existe. Uhum. Você vive quando você vive o presente, sabe? Então, a vida é muito curta para estar sempre correndo atrás do pneu de um carro, igual um cachorro, que você corre e não sabe para quê, né? O que você vai fazer quando você pegar? Para que serve essa corrida? Essa corrida leva para onde? Para onde você está correndo? Para onde? Né? Então, parar e fazer o que você faz, isso não é perda de tempo, isso é ganho de tempo. Você já se perguntou o seguinte? Tem como aumentar a produtividade de tempo parando de dormir? Não tem. Você precisa descansar para poder produzir. Se você entende isso em relação ao sono, por que você não entende isso em relação à sua atividade? Exatamente. Exatamente. Invista no hobby que você está investindo em você, né? Para convencer, João, meu último argumento que eu falo com alguns pacientes é o quê? Vai te dar mais lucro você investir no hobby. Você vai ser mais criativo, a sua mente vai fluir mais, você vai amar mais quem está do seu lado. Esse é meu último argumento, porque eu não gosto de usar ele, porque parece algo pelo lucro, né? Não deve ser pelo lucro a perspectiva, deve ser pelo autocuidado. Então, assim, gente, é altamente benéfico. Vai te dar mais lucro, sim. Você vai ser mais inteligente, mais capacitado, mais criatividade, mais... Vai ter menos necessidade de ficar se distraindo o tempo todo. Exatamente. Ficar ocupando os espacinhos da mente que você tem com vídeos rápidos, com várias coisinhas que não te produzem, não te geram nada de bom. Exatamente. Menos estourado. Tudo isso. Você sabe quem favorece isso que você falou, Francisco? Albert Einstein. Né? É mesmo? Eu li o livro do Einstein há pouco tempo atrás agora, e Einstein ele fala muito sobre a importância que o violino tinha na capacidade dele desenvolver as teorias, né? Total. Para Einstein, ele nunca teria chegado, né, na fórmula clássica de Einstein, né, mc², né, sem ele ter tocado violino. Para ele, o violino, na hora que ele parava de pensar em matemática, em física, para tocar o violino, era uma hora que vinham as ideias que fizeram com que ele fosse Albert Einstein. Olha só. E aí eu vi uma pesquisa, que a pergunta da pesquisa era a seguinte: por que temos poucos gênios no nosso século? Já parou para pensar? Por quê? O século XX, ele é cheio de gênios. Cheio. O século XXI, em proporção ao século XX, em questão de anos, ele é extremamente escasso de gênios. Pessoas que revolucionaram alguma coisa. Porque justamente nós não produzimos em hobbies. Nós não damos tempo. O tempo que a gente fica em vídeo. O tempo que a gente fica respondendo mensagem. No automatismo. Então a gente não tem algo de fato saudável dessa relação mental. Todo gênio, ele tinha uma relação com o hobby muito intrínseca. O Newton tinha bastante. Ele brincava com a luz, com os objetos, né? Ele assim, era fissurado nas coisas dele. E aí ele descobriu até sem querer algumas das fórmulas que ele fez, né? A própria questão da refração de luz e tal, tudo brincando. Então, tipo assim, entre outros, que me vem à mente, é muito importante o hobby. Invista, veja qual que é a sua maneira
o que você tem de bom, que provavelmente talvez você nutria na adolescência, na infância. Se não, experimenta. Não vai fazer mal você experimentar. É algo... É melhor experimentar um hobby do que uma droga, né? Exatamente. Experimente um hobby. Faz isso, né? Exato. Traficante de hobby. Traficante de hobby. Qual vai ser o hobby de hoje? O que você quer? Aí, criança, pega um hobby aqui. Pega um hobby aqui. Já experimentou? Essa aqui é da boa. É isso, gente. É isso. E, gente, infelizmente a gente tem que ir, mas eu queria lembrar também do nosso grande artista aqui, o Luiz Felipe, nosso editor, que Link está aqui. junto com a gente, que faz essa produção aqui cinematográfica para ficar bonito para vocês. Sigam ele, tá aqui também na descrição, o Instagram dele, mande mensagem, faça o seu orçamento, ele é sensacional. É um cara que nutre também hobbies, eu tenho certeza, a gente sempre conversa sobre filmes e tudo. Cara, super gente fina. Fale com ele aí. Muito bom, né, João? Muito bom. É isso, né? Uma discussão para abrir a mente mesmo, né? Sim. Para abrir a mente. Para quem já clicou aqui achando que hobby era uma besteira, que era um tema bobo, né? Tá, estamos aqui para falar o contrário. Pois é, a gente até sugeriu o tráfico de hobbies. Olha que da hora. Exatamente. Gente, grande abraço para vocês. Tudo de bom. Espero que vocês possam nutrir. E manda pra gente lá mensagem falando: ó, comecei a praticar tal coisa. Foi muito bom para mim. Que vai E ser nós ótimo. estamos fazendo vídeos respondendo perguntas, né, Francisco? Se você tem Isso alguma aí. pergunta, deixa aí que a gente vai responder em forma de vídeo para você. E mais cedo ou mais tarde vai sair o seu vídeo aí. Valeu? Maravilha. Tamo junto. Grande abraço para vocês. Valeu, Eu. Mente Podcast. Falou.